Com a palavra, a Comissão Eleitoral. Bem, pessoal, boa tarde. Vai ser um processo muito democrático. Eu tive duas ideias aqui. Ou eu devo, assim, pode escolher dessa. São 19 perguntas. E poderão ser sorteadas somente 5. Agora, a minha ideia, eu coloco as 19 aqui dentro e nós fazemos um sorteio, ou eu vou em cada um da plateia, fulano, escolhe o número de 1 a 19 para mim e você usa. Qual é a melhor ideia? Eu coloco aqui. Coloca a balança. Perfeito. Fechou. Baralha aí. Baralha. Você mesmo tira um e leva pro Chamberdão. Você mesmo tira e leva pro Chamberdão. Vamos fazer uma pergunta de cada vez, correto? Gente, esgotado o prazo, já foi esgotado o prazo, já foi feito o esquema. Por gentileza, obrigado, viu? Olha aqui, pessoal, vou nem olhar não. Olha pra cá. Aí, passa lá. Vou passar a pergunta. Então vamos à primeira pergunta do plenário, e essa pergunta, a primeira a responder será a chapa 2. Lembro que a pergunta será dirigida às duas chapas, e a primeira a responder, já com a ordem de apresentação, é a chapa 2, correto? Qual a proposta, que terá 5 minutos para responder, qual a proposta de sua chapa para a formação dos servidores em termo do Sintete? Como acontecerá essa ação? Pois ao final da greve, os trabalhadores foram acusados de serem culpados pelo fracasso da greve. Correto? Deu para entender a pergunta? Desculpe, perdão pela letra, às vezes a gente se confunde. Qual a proposta de sua chapa para promover a aproximação dos servidores em torno do Sintete? Como acontecerá essa ação? Pois ao final da greve, os trabalhadores foram acusados de serem culpados pelo fracasso da greve. Chapa 2, 5 minutos, contando. Bom, primeiro, antes de responder propriamente a pergunta, nós precisamos esclarecer o seguinte: o trabalhador ele não é culpado de nenhum acordo mal feito. E isso é um problema sério na nossa categoria, porque no final acusa-se a Assembleia de tomar uma decisão, mas durante faz-se todo um arranjo político para induzir a categoria a tomar essa decisão. Agora, qual é a solução disso que a gente entende, a nossa chapa entende? Primeiro, nós temos assumido nas visitas que nós fazemos em todos os setores, de que se a gente for eleito no dia 18, no dia 19, eles já podem eleger seu delegado setorial. E quando a gente passar desses setores, agradecendo naturalmente a confiança do pessoal, nós já vamos recolher o nome desses delegados para organizar uma série de seminários, de palestras, de discussões, visando a formação desse delegado para atuar dentro do seu setor. O que se espera conseguir com isso? Espera-se conseguir o envolvimento da categoria, uma mudança de visão que a categoria tem com o sindicato, e isso vai promover uma aproximação do trabalhador com o sindicato. A etapa seguinte a essa é estender esse ciclo de treinamento aos demais trabalhadores, caso seja preciso, e os trabalhadores entendam, promover esses seminários dentro do próprio setor do trabalhador, numa agenda discutida juntamente com a categoria. A gente acredita que dessa forma a gente consegue trazer o trabalhador de volta para a luta e fazer com que o trabalhador não veja a filiação sindical apenas como um desconto no seu contra-cheque no final do mês, e sim como um instrumento
de proteção, de luta, de orientação, de participação, de construção de um futuro melhor para a categoria de um modo geral. Eu gostaria de complementar aqui a fala do Robson, entendendo que na nossa avaliação, se foi falado que os trabalhadores são culpados pelo acordo da greve, a questão na nossa avaliação não é essa. Quem é o culpado pelo acordo ruim? É o governo Dilma. Ele que impôs. Ele tem uma opção. Ele destinou, a opção do governo não é atender a classe trabalhadora. Para nós são as migalhas. Então é muito importante a gente ter essa clareza de que a culpa não é da classe trabalhadora. A culpa é do governo que impõe um acordo ruim, que corta o ponto. O segundo aspecto da pergunta, de como promover a formação, na nossa proposta, no item 4, nós colocamos realizar eventos, palestras, seminários, minicursos, que são ações que estão ausentes no dia a dia do sindicato. É muito importante, por exemplo, algo que é muito lógico, muito natural e que não é feito mais. Por exemplo, ao invés de nós, enquanto sindicato, deixarmos o ligeirinho em cima da mesa do trabalhador e não conversar com ele ou com ela, é muito importante que o sindicato, ao entregar o ligeirinho no setor, converse com o trabalhador, converse com a trabalhadora, explique qual que é a posição do sindicato em relação ao tal tema que está expresso no ligeirinho. Ou seja, a formação política, ela se dá no dia a dia, na entrega do ligeirinho, em reuniões com os setores. Por exemplo, eu tenho 7 anos de universidade e nesses 7 anos eu não tive uma reunião promovida pelo sindicato no meu setor de trabalho. Então, quando o sindicato promove reuniões no setor de trabalho, isso ajuda a fazer formação política. 1 minuto. Então, por exemplo, tem temas, a FUNPRESP. É necessário fazer um debate qualificado sobre a FUNPRESP, questão da organização sindical. Ao invés de a gente ficar tentando impor para a categoria uma única visão monolítica, a ideia é abrir, fazer um debate plural, apresentando como é que está a situação da organização do movimento sindical hoje no Brasil. Então, a forma de você fazer avançar é você fazer seminários, você fazer palestras, é você fazer conversa com o trabalhador, entregar o ligeirinho, porque isso vai formar, é uma formação coletiva. O sindicato vai se formar junto com a categoria se forma junto com o sindicato. Agora, a mesma pergunta será formulada à chapa 1, que tem 5 minutos para responder. Vou repetir a pergunta para que não haja dúvida. Qual a proposta de sua chapa para promover a aproximação dos servidores em torno do Sintete? Como acontecerá essa ação? Pois ao final da greve, os trabalhadores foram acusados de serem culpados pelo fracasso da greve. 5 minutos. Bom, a prática nossa já tem colocado isso. Nós temos que primeiro, para aproximar o trabalhador, reconhecê-lo enquanto trabalhador. Portanto, não cabe processo de discriminação. Em que pese o Sintete ter aprovado em 2 congressos o reconhecimento dos trabalhadores da FAEPO como trabalhadores da nossa categoria, porque a questão não é jurídica, a discussão jurídica foi tão somente sobre para onde ia o imposto sindical. Era só isso. A aproximação dos trabalhadores depende de um trabalho cotidiano, de conversar e aceitar o contraditório. Não podemos excluir o indivíduo porque ele é da CUT e ele é acusado que é da Dilma. Isso não aproxima o trabalhador. Isso distancia. Não respeitar a opinião diversa, e aí não é só falar ao microfone, por isso que a formação é importante, muito bem ressaltada aqui, agora precisa ser praticada. Porque para além do microfone, as pessoas escrevem. E as redes sociais são os canais que, infelizmente, utilizados e desperdiçando a oportunidade rica de, numa assembleia no tete-a-tete, fazer um debate, quem sabe convencer o companheirado. E as redes sociais têm feito um papel importante de chamar a atenção para algumas questões. E os temas, às vezes, ficam em segundo plano, porque o modo como se dirige às outras pessoas agressivamente passa a ser a tônica do debate.
E a formação ela é continuada mesmo. E não cabe aqui colocar o que nós vamos fazer e tal, pronto, porque tem uma lacuna realmente, falta de formação. Porque ao momento da greve em que, avaliando que não atingimos o objetivo, passou-se 4 meses dizendo que a culpa era do governo, que o acordo era ruim, mas ao final disse que só não conseguimos alguma coisa porque os trabalhadores estão no setor de trabalho. É uma questão de formação? Sim, mas não estamos falando da formação dos novos, porque não foi um novo recém-ingresso na universidade que colocou nos ombros dos trabalhadores dessa universidade a responsabilidade por um acordo que foi limitado. Então o processo de formação nós estamos ampliando o debate, ampliando vários temas na formação. Relações de trabalho não vai ser somente discutir carreira. Relações de trabalho inclui assédio sexual, assédio moral, o machismo colocado e que não é discutido. E é preciso discutir. E há uma corporificação, corporativismo, certo? Dos homens, que um acoberta o outro. Não, mas parece que ele era nervoso. Se fosse o chefe, estava lá na assembleia, dizendo que o chefe é carrasco. Mas como foi um colega meu aqui, e nós homens corporativamente, o indivíduo muda o discurso. Não, gente, eu não quis bater na mulher dentro do setor, lá em cima, no arama, não. Ele era nervoso. Daí começam as desculpas. Há um processo de masculinização de todas as relações de trabalho na sociedade. Não é à toa que no PNE, Plano Nacional de Educação, tiraram a palavra aluna. Foi um debate violento dentro da Câmara, o pessoal achando que era simples. Não é. Não se admite a figura feminina no PNE, Plano Nacional de Educação. E, infelizmente, fomos derrotados quando a gente dizia que tinha que invadir a Câmara para discutir isso, e o Comando Nacional de Greve, no ano passado, optou por fazer acampamento, apoiando os docentes na porta do Ministério. Então, notou que a contradição é que derruba alguns argumentos aqui apresentados? Um minuto. Porque se era assim, por que não praticou? Então a formação ela tem que ser voltada também aos outros para se despir de alguns vícios que vêm do passado e de alguns rótulos que colocam por aí. E me agrada ver algumas propostas aí, não pela proposta em si, mas das pessoas estarem reconhecendo que o caminho certo é seguir os caminhos já trilhados e apontados pela Central Única dos Trabalhadores. É só ler que é copia e cola. Muito bem. Gostaria de solicitar à comissão o sorteio da segunda pergunta. Companheira Lúcia. Essa segunda pergunta, primeiramente, será respondida pela chapa 1. Correto? Sim. Pela chapa 1. Vejamos aqui. O HCU é uma área dos trabalhadores UFO muito complexa. Tem uma dificuldade enorme de participação em manifestações. O que será feito para que não haja essa diferenciação entre nós trabalhadores técnico-administrativos? 5 minutos. É tranquilo responder essa pergunta, porque eu venho também do arquivo médico do hospital e sabemos que a carga horária do hospital em relação aos outros técnicos administrativos da UFA é diferenciada. Nós também sabemos que os pacientes com que são atendidos no HCU são diferentes do atendimento das outras esferas dessa universidade. E nós temos um compromisso, enquanto chapa 1, de estarmos indo a cada setor, conversando com cada trabalhador, levando em consideração a carga horária dele, porque eu tenho também trabalhadores que fazem 12 horas, são escala totalmente diferente, é cansativo. E com isso, o sindicato, assim como a gente traz a proposta da chapa 1, a chapa unidade, é estar junto com cada trabalhador e trabalhadora, respeitando ali as condições de trabalho. Então, tendo essa diferença do HCUFO, com as servidoras e os servidores ali presentes, nós vamos até eles e vamos conversar
Porque nós temos aqui também na nossa carta, né, programa, que fala que é ouvir as diferentes opiniões, ouvir cada servidor e cada servidora. E junto ali com cada servidor e servidora, entender qual que é a maneira melhor da participação. Nós entendemos que hoje aqui também, esse debate deveria ser muito mais ampliado, levando em consideração aos trabalhadores do Hospital das Clínicas. E isso é respeito com cada trabalhador e trabalhadora de acordo com as suas condições. E quando nós olhamos as condições de trabalho, isso é a função e também a finalidade do Sintete. É estar olhando as relações de trabalho, as condições de trabalho. Isso nós buscamos, então, dialogando com a categoria, indo em cada setor, conversando, sabendo da realidade e buscando junto com e por cada trabalhador, cada trabalhadora, as possibilidades com que nós possamos resolver e garantir essa participação. E com esse respeito é que nós temos esse compromisso de estar junto com cada setor, com cada trabalhadora, né, buscando as possibilidades melhores de estar fazendo com que a participação seja efetiva. O hospital, diante de todas as limitações de cada servidor, tem sim participado das discussões políticas e tem contribuído para o avanço também da categoria, né? Por mais que são limitados sim, mas tem dado a sua contribuição. Então a Chapa 1 tem esse compromisso de ir junto com o trabalhador e analisando as condições e juntos vendo as possibilidades de estar garantindo essa participação. Como vocês viram, não precisa ter 30 anos de movimento sindical para poder ser sensível a ouvir as pessoas, de dar acesso às pessoas. Seria muita ousadia, aliás, um retrocesso dizer que assim que eu for eleito eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas não vão perguntar para os trabalhadores? Como Jussara disse, e foi o exemplo que colocamos, nós estaremos construindo junto, porque só junto a gente consegue consolidar uma proposta que se solidifique. Então essa é a questão. Não tem algo acabado, porque senão vamos estar afirmando que o movimento sindical é previsível e estanque. O que a gente tem colocado como consolidado e meta definitiva é admitir a participação de todos. É preciso, no trabalho com os companheiros e companheiras do hospital, estar operando um novo método que permita a participação daqueles trabalhadores e trabalhadoras em todas as atividades do Sintete. Esse é o compromisso fundamental. E eles vão estar definidos sobre como e de que jeito vão estar participando dessas atividades. 1 minuto. Tem mais 1 minuto, vamos aproveitar. Como eu disse, não tem como avançar porque eu tenho que consultar os trabalhadores. Gastar mais 1 minuto definindo por eles já estaria contrário ao nosso propósito de trabalho. A mesma pergunta, agora direcionada à Chapa 2. O HCU é uma área dos trabalhadores UFO muito complexa. Tem uma dificuldade enorme de participação em manifestações, entre parênteses, greves. O que será feito para que não haja essa diferenciação entre nós, trabalhadores técnico-administrativos? 5 minutos, Chapa 2. Nós agradecemos essa pergunta, achamos importante, porque para viabilizar a participação dos trabalhadores e trabalhadoras do HC nessas atividades, nós temos que fazer o que o sindicato, o Sintete UF, que é filiado à CUT, não faz, pelo menos nos últimos 7 anos que eu estou aqui na universidade. Ou seja, o Sintete UF ele tem a tarefa de ir ao setor, conversar com os trabalhadores, e quando nós colocamos que nós vamos estar propondo isso, nós vamos estar propondo aquilo, não é que nós vamos impor nada, é porque simplesmente o sindicato não está fazendo nada. O hospital está abandonado. Então nós entendemos que não é uma questão de dependência você ir para dentro do hospital, defender o hospital público como nós defendemos e usar os nossos projetos propositivos para fazer um contraponto na luta política. Então, uma tarefa nossa, a primeira tarefa nossa, que há muito tempo a nossa categoria está abandonada, é o sindicato estar no setor, conversando com os trabalhadores, conversando com as trabalhadoras, e fazer valer o direito de participação do movimento sindical. Então, uma primeira opção seria sugerir aos setores que
determinada manifestação, atividade sindical, como o hospital é um setor complexo, é diferente da parte administrativa, que em determinada atividade vai um representante do setor, ou dois, uma outra atividade vai outro representante, vai outra representante, e quando essas atividades forem organizadas única e exclusivamente pelo Sintete, que esses horários sejam agendados em horários diferentes, para atender todas as escalas. Outra proposta que nós fazemos também é a questão de estabelecer um representante de cada setor com vínculo direto com os sindicatos. Isso aí vai nos ajudar a formular políticas para pensar a participação desses trabalhadores e trabalhadoras nas atividades do sindicato. Então vou passar aqui a palavra para o Robson para poder complementar aí a resposta. Durante essa caminhada nossa aí, nessa eleição agora, ficou bem claro a carência do hospital em relação ao sindicato. A forma como nós fomos acolhidos como uma proposta de um futuro mais promissor, deixou bem claro isso. E conversando com alguns trabalhadores, e nós somos bem honestos para assumir isso. Se tratar de um ambiente tão complexo quanto aquele lá do hospital, você tem que formar os trabalhadores de dentro do hospital. Ele é complexo. Para você vir para o movimento, tem muita coisa que tem que ser obedecida, muita coisa que tem que ser discutida e organizada para o pessoal participar do movimento. Mas antes disso, é preciso que haja vontade de vir para o movimento. E aí nós identificamos que as dificuldades nos últimos anos, a efetividade de nossa luta na greve, ela tem se dado justamente isso, pela indisposição do trabalhador de sair do seu local e vir para a luta de fato. E essa indisposição ela foi gerada exatamente pelo afastamento, né, do sindicato com o trabalhador e do trabalhador com o sindicato. E é de um modo geral. Tá? Embora tenha se citado aqui que há uma discriminação com trabalhadores fundacionais, nós achamos que isso é importante. Nós precisamos trabalhar essa categoria junto com os nossos servidores para poder organizar essa estrutura complexa para uma greve ela ser efetiva do jeito que ela tem que ser. Tá? O que nós não podemos fazer é achar que a UFO, ou mais precisamente o hospital, é um quintal sob nossa responsabilidade, sob minha tutela, onde eu uso e desuso da forma que eu achar melhor. Uma hora privilegiando um ou outro trabalhador, outra hora fazendo uso político daquele espaço para conseguir alguma vitória em qualquer evento que diz respeito a toda a categoria. Então, a nossa proposta de trabalho para poder resolver esse problema da participação do hospital na luta vai justamente nesse caminho. Primeiro, envolver todos os trabalhadores daquele setor, discutir com eles qual a melhor forma de se promover escalas, de modo que ele possa vir para cá, e criar nele a disposição de vir para lutas. E tirar e parar de usar o hospital como um instrumento político para se manter 20, 26, 30 anos na mesma posição política dentro do nosso ambiente universitário.